E vamos lá com o nosso balanço 12h33, tem repórter ao vivo? Então vamos com a reportagem ao vivo. O estado chegou à marca de 9 milhões de vacinas aplicadas, Sagaz. Sábado pela manhã tomei a minha segunda dose da AstraZeneca. E ao contrário da primeira, não tive nenhuma reação, tudo bem, tudo certo nesse fim de semana. E você tem mais informações pra gente desses números que nós já estamos atingindo aqui em Santa Catarina. E lembrando sempre que ainda não foi, né, o Sagaz? Há tempo, né? Há tempo de se imunizar, de aplicar a segunda dose. A informação ao vivo é contigo, Sagaz. Coisa boa, Zanotto. Eu também já recebi a segunda dose, agora completamente imunizado, e agora essa janela de 15 dias para que a vacina faça efeito, né, no nosso corpo. O governo do estado tem uma expectativa de chegar a 10 milhões de doses aplicadas aqui no estado, já nessa segunda quinzena de outubro. Para ampliar essa informação, ao meu lado está o secretário de Estado da Saúde, André Mota Ribeiro. Secretário, esse número possivelmente é positivo, né, já que a gente está caminhando para 10 milhões de doses. A que a gente atribui isso? Vacinação ocorrendo, doses chegando, um planejamento do Estado com os municípios? Boa tarde. Boa tarde. É um conjunto de fatores, né? Santa Catarina é reconhecidamente um dos melhores, se não o melhor estado em enfrentamento à pandemia do coronavírus, por várias questões, o próprio planejamento do Estado. Ainda no ano passado, o governador Moisés tornou público o nosso plano estadual de imunização, que é um reflexo do plano nacional. Parceria com os municípios, que estão avançando no quantitativo de doses aplicadas, os próprios mutirões que foram provocados pelo Estado e plenamente, sim, imediatamente aceitos pelos municípios, né? Nós estamos avançando bem. Santa Catarina hoje é o terceiro estado que mais vacina no país, e assim que tivermos os dados atualizados, tenho certeza que subiremos de posição. Secretário, essas mais de 9 milhões de doses aplicadas representa o quê? De território catarinense? Quantos catarinenses? Boa parte do estado já está imunizado? Nós temos um percentual bastante interessante de dose 1, aplicada de mais de 85% da população vacinável, lembrando que dos 7 milhões e 200 mil catarinenses, algo em torno de 6 milhões e 100 mil são elegíveis para vacinação. E dose 2, já imunizados, ou após o 15º dia da aplicação da dose 2 e dose 1, em torno de 55% a 56% da população catarinense nesse momento. Mas ainda há um número bem grande também de quem não procurou um local para receber a segunda dose, né, secretário? Há uma perspectiva de números e acho que vale reforçar o chamamento desse público, né? Isso, infelizmente, é um fenômeno que acontece no mundo inteiro, né? Santa Catarina não é diferente. Nós temos aqui em torno de 390 mil D2 não registradas. Nós temos algumas convicções de que uma boa parte é erro de registro. Por isso, nós estamos fazendo, então, todo um levantamento junto aos municípios e ao próprio Ministério da Saúde para entender o que é erro de registro e o que é a ausência de D2. Mas é fundamental, só tem imunização se nós tivermos as 2 doses da vacina, inclusive, para alguns casos, até 3 doses da vacina. Então, as pessoas precisam entender essa necessidade. Secretário, há o anúncio feito por alguns prefeitos, inclusive aqui da capital, sobre a não obrigatoriedade de máscaras já a partir do próximo mês. As prefeituras têm essa responsabilidade, essa liberação, esse poder, ou depende do Estado? Como é que está isso para a gente não ter mais a obrigatoriedade do uso de máscaras aqui no Estado? Esse enfrentamento é extremamente complexo. Os secretários municipais e também estaduais têm discutido isso há muito tempo. Nós levamos para Brasília essa discussão. Lembrando que tem uma lei federal que determina a obrigatoriedade do uso de máscaras. Então, estados e municípios não podem flexibilizar leis federais. Mas nós estamos discutindo em Brasília com o Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde e também o CONASEMS, que é o dos secretários municipais do país inteiro, o quando, como e por quê. Nós poderemos, então, eventualmente, desobrigar o uso de máscaras em ambientes externos. Secretário, chegando a 90% do público vacinado, como é o caso do anúncio da Prefeitura, que disse que chegando a 90% há uma previsão, pode haver essa liberação chegando a esses 90% ou a Prefeitura não tem essa autonomia? Volto a dizer, essa autonomia não existe nos municípios. Essa é uma decisão tripartite. Mas nós temos que olhar 2 questões, que é o percentual de vacinados e o cenário epidemiológico. Então, nós temos que diminuir o número de casos ativos, diminuir o número de casos novos de um dia para o outro, o número de óbitos, e aí olhar para o percentual de vacinados. Essa combinação de fatores vai, sim, lá na frente, nos desobrigar ao uso gradual, gradativo, de máscaras na nossa sociedade, no Brasil, em Santa Catarina como um todo. Secretário, para fechar, há uma perspectiva de novos decretos, agora com a aproximação real da temporada de verão, mais flexibilizações? Como é que está essa conversa com
com a cadeia produtiva e o pessoal ligado à saúde também? As regras estão postas, né, foram feitas, nós revisamos várias portarias, elas estão linkadas diretamente ao mapa de risco. Então, o que nós tínhamos que construir já foi construído. A não ser que aconteça uma excepcionalidade, nós voltaremos a discutir regras novas. Mas o que está posto é suficiente para encaminharmos assim, esse enfrentamento dessa pandemia que ainda está entre nós, mas que já mostrou que está diminuindo muito da sua força. Está aí a palavra do secretário André Mota Ribeiro, secretário de Estado da Saúde em Santa Catarina, falando sobre o avanço da vacinação, as regras e por aí vai, né? Participando ao vivo aqui do Balanço Geral, a gente chegou então a 9 milhões de doses aplicadas até agora, nesse fim de semana, aqui no nosso estado. Zanotto, daqui a pouco eu retorno aqui no BG com outras informações.